Fala pessoal, Alisson de volta aqui pro canal. Saudade de vocês, como vocês estão? Acho que faz pouquinho mais de um mês aí que eu não gravo vídeo devido às loucuras que estão acontecendo na minha vida. Tem um vídeo que eu tô para gravar agora para falar um pouco mais sobre a evolução da ressonância harmônica, onde já estou na terceira onda. Porém, hoje meu foco é explicar para você o que tem acontecido na minha vida. E esse arquétipo hoje é um dos que estão sendo responsáveis pela potencialização dessa transformação profunda, com foco, com força e com determinação. Se você gosta de assuntos de espiritualidade, autodesenvolvimento, arquétipos, universo da ressonância harmônica da física quântica, esse é o canal para você. Então peço que, por favor, me siga, curta esse vídeo, dê o seu like. Vocês sabem que pra gente que tá aqui, estamos aqui no YouTube, é muito importante que tenhamos aí de vocês esse apoio, faz total diferença. E, sem mais delongas, objetividade. Bora pro vídeo. Se existe algum arquétipo que pode ser considerado mais poderoso, eu desconheço outro, né? Com certeza será o da águia. Definitivamente, para mim, tem sido uma conexão desafiante. Desafiante é a palavra, mas ao mesmo tempo, potencialização a todo o tempo. E você percebe, é inegável, inquestionável, que o seu poder pessoal cresce a cada momento que você está aí conectado e recebendo informações dessa frequência. Bom, para todos que me acompanham um pouco aqui ou que me acompanham com mais frequência, perceberam o movimento que eu tenho feito nos últimos meses, depois da ressonância, depois do meu trabalho desenvolvido também aí para trabalhar com as mentorias e com o meu processo de atuação terapêutica através do Energy Healing dentro do meu método Quantum Therapy. Quero fazer um vídeo para vocês apresentando completamente esse processo terapêutico que já tem transformações e curas acontecendo. E um dos responsáveis, né, das influências inconscientes, ou consciente no meu caso, né, intencional, por esse processo definitivamente é o arquétipo da águia. Bom, estou hoje na terceira onda da ressonância harmônica e eu decidi hoje, então, potencializar a conexão com esse animal de poder. Para quem já conhece, sabe que do que nós estamos falando do arquétipo, simplesmente o arquétipo onde mais poder nós temos é dopamina pura e é dopamina o tempo todo. Dopamina, neuromodulador. Vocês sabem como é que funciona, é um neuromodulador que modula os nossos comportamentos. Um deles é a dopamina, que hoje é amplamente falada, que é responsável pelo prazer, pela recompensa, pelo foco em objetivos. É com a dopamina fazendo o cálculo do resultado que a gente está buscando, que nós recebemos essa enxurrada em boa parte desse sistema do hipotálamo. É logo frontal principalmente também. A águia, ela é realmente um arquétipo de liderança, isso é um fato, e eu tenho sentido isso na minha pele nos últimos dias, nas últimas semanas, literalmente. A águia tem me feito assumir a coragem, bater no peito, me tornar quem eu vim para ser aqui na Terra. E eu acho que não tem preço algum quando você se alinha com esse poder pessoal seu e decide alcançar esses voos mais rápidos. Bom, primeiro ponto importante. Eu quero falar do arquétipo da águia de forma mais resumida para vocês, como está aqui nas informações. Você sabe que é um arquétipo de liderança. Primeiramente, que a águia é topo da cadeia. Então, a águia, ela só voa com a águia. Somente com a águia. E ela está sempre lá, naquele olhar dela extremamente penetrante, direcionada aonde ela quer chegar. Ela sabe por causa do foco. Esse arquétipo da águia está associado à coragem, à força, sabedoria, estratégia, realização, prosperidade, autoestima. Ligado a poder também, está ligado ao crescimento e a empreendedorismo, perdão. É realmente um arquétipo utilizado pelos presidentes das empresas? De fato, sim. Não é à toa que você vai ver a águia como símbolo, por exemplo, dos Estados Unidos. Né? Então, estamos falando de, não por acaso, de um arquétipo de extrema força e poder. Na luz, nós temos aí foco, liderança, coragem, determinação, visão panorâmica. Você sabe que a águia tem um olhar absurdo, né? Já ouviram aquele termo que a gente fala, nossa, isso aí tem olho de águia. Nossa, olhar de águia. Exatamente por esse motivo. A águia, o olho da águia tem um nível de nitidez estratégica e panorâmico tão grande que vocês não têm noção. Eu estava vendo até um pouco sobre essas características biológicas, né, bionaturais aí do animal, e é surreal o poder desse pássaro. Né? As garras são muito fortes também,
É um animal mais robusto das aves de rapina, é uma das maiores, a gente sabe que tem maiores, se não me engano, que não, agora, o condor eu acho que é uma ave gigante, mas enfim, a águia ainda se destaca pelo seu poder, né? Também traz muita liberdade e foco em despertar da consciência, ou seja, aumenta a consciência, a inteligência e a criatividade sua para poder criar seu império. A águia sempre esteve associada também aos imperadores, né? Quando você vê a carta do imperador no tarô, por exemplo, você vai ver sempre ela com um pássaro no ombro dela, ou em cima do trono, que é uma águia. Exatamente isso, né? Bom, esse arquétipo tem transformado literalmente a minha vida depois que eu tomei essa decisão de vivenciar, de ter esse contato com ela, pelos motivos mais óbvios, né? A minha transição de carreira para me tornar um facilitador de consciência através do meu trabalho. O arquétipo da águia não deixa dúvidas, ele nasceu para o sucesso. E dessa forma eu pensei, dentro do meu contexto hoje, da transição que eu estou fazendo de carreira para um novo momento, eu optei por começar a interagir com essa influência. Comecei a deixar ela na tela do meu celular, na tela do meu notebook, inclusive, que está aqui na minha frente. Eu estou utilizando só para ver as anotações que eu fiz aqui do arquétipo, e as percepções também, mas eu deixei aqui anotadinho. É uma foto bem poderosa, inclusive, que eu escolhi com um olhar bem penetrante, né? A águia tem esse olhar penetrante, a águia tem um olhar intimidador, e é isso que ela tem representado na minha vida nas últimas semanas, tá? Tem dado bastante catarse também, visto que eu também estou passando aí por um processo aí de ressonância, que geralmente a cada onda a gente intensifica as informações luz, que é o que está acontecendo hoje na minha terceira onda de ressonância. Mas vamos lá, vamos seguir um pouco mais então contando os meus motivos. Bom, quem me acompanha sabe que eu já estou com um método que eu estou trabalhando, aliás, que é o método Quantum Therapy, né, onde através de técnicas e formações que eu tenho nessa área, como programação neurolinguística, Energy Healing, Reiki, entre outras formações, eu atuo com forma efetiva no processo de reprogramação mental e cura. Realmente, meu papel é ser um healer. E para tanto, como meu sonho é alinhado a essa missão, esse processo meu de desenvolver pessoas, de levar cura e luz para as pessoas, lógico que eu tenho desejo de empreender aqui tanto no YouTube quanto também ali com o meu método terapêutico. E hoje eu trabalho em CLT. E esse, com certeza, tem sido o meu maior desafio quando eu falo desse arquétipo. Eu tive muitas percepções em relação ao poder que esse arquétipo me traz. Mas só para que a gente conclua a luz e sombra que eu estava te falando, um detalhe bem importante aqui no lado sombra da águia, lógico que o principal deles é a arrogância, né? A águia pode, em lado sombra, para quem não tem desenvolvido bem a questão da humildade, né? Porque as pessoas confundem ser humilde e ser besta, ser bobo, e não tem nada a ver com isso. Você tem que ser seguro, determinado, focado e ser ambicioso e ainda assim conseguir ser humilde. A gente tem um grande exemplo isso do mestre, o mestre dos mestres, que é o Mestre Jesus, né, com toda a sua grandeza em nível de consciência. Beleza? Então, a arrogância geralmente e a soberba, né, são os mais famosos ali. A frieza também, e às vezes ela parte para um lado um pouco mais excessivo. Então, se você já tem uma personalidade, um mapa astral, né, que já tem muita terra, muito ar, você acaba sendo muito mais mental ou racional, realmente isso pode ser potencializado, tá bom? A não ser pessoas que realmente já têm um distúrbio de comportamento que optam por levar a frieza como parte da sua autoproteção. A gente trabalha isso dentro de sessão comigo, né? Qualquer coisa, me chame e tire dúvidas. Chama lá no Instagram ou comenta aqui no YouTube. Tudo bem? Mas frieza é um dos pontos e, lógico, a falta de paciência ou empatia e irritabilidade com algumas situações ou pessoas. Quanto menor é a pessoa no sentido de consciência, ou quanto maior for a sua ignorância, no sentido da palavra de falta de conhecimento, certo? É mais desafiante manter, literalmente, essa irritabilidade sob controle. É isso que eu percebi um pouco em alguns pontos do meu comportamento, sim. Tá? Então, tem coisa para ser trabalhada. Tem que cuidar com essa irritabilidade que às vezes acaba batendo, ou seja, a pressa para que as coisas aconteçam, vontade de tomar frente. Então, são uma série de fatores que eu tenho percebido dentro do contexto dessa conexão com esse arquétipo. Fora isso, hiperfoco, imponência, observa bastante, tá? Traz muita observação, potencial visionário para quem já tem essa criatividade exacerbada, já tem esse perfil empreendedor. É um arquétipo que vai te impulsionar de forma muito grande, tá? Você vai ter mais coragem, muito mais clareza. A parte mais interessante hoje é que eu, pensando a longo prazo, lógico,
a empreender, né, que é o meu processo de empreender no YouTube, de criar agora também uma mentoria, estou trabalhando com o meu processo terapêutico, né, que eu já tenho atendido já cliente, já estou com a agenda aberta, então tudo isso está fazendo parte da minha estruturação. E o mais importante de tudo isso, com todo o foco que eu tenho dado nesse arquétipo, é o desafio de lidar com o CLT. Estou iniciando um processo de transição de carreira, deixando a empresa CLT para ir e focar 100% na minha missão, no meu trabalho. E aí que entra um grande contexto. Para quem é CLT e fazer essa conexão, gente, eu não aconselho. Se você hoje é CLT, se você trabalha como CLT, ou concursado, né? Concursado até tem mais estabilidade, né? Como se estabilidade fosse algo real, né? Na verdade, não existe estabilidade. Mas vamos se colocar dessa forma só para caracterizar um pouco mais a função, né? Do servidor aí público. Mas nós temos sim muitos casos de pessoas que perderam o emprego, perderam um trabalho por causa da frequência que esse arquétipo começou a alçar no campo da pessoa. Quanto mais presente a pessoa está para os seus comportamentos e para o arquétipo, mais essa frequência toma conta. Tem pessoas que levam mais tempo para sentir uma total conexão, porque começam a vir muitas coisas a serem limpas no meio desse caminho. Por isso que eu digo, a gente olha para o arquétipo como se fosse algo, vou usar o arquétipo X, vou usar o arquétipo Y. Isso é muita infantilidade. Nós estamos falando de uma frequência. É algo muito sério. É algo que faz parte dos moldes do universo. É algo muito puro em luz. Então, quando a gente realmente escolhe fazer uma conexão com o arquétipo, que seja para estar presente, para que o que o arquétipo quer trazer, quais são os desafios que você tem que integrar durante a sua utilização. E comigo tem sido isso, tem sido um desafio muito grande, sim, eu tenho um superior. E eu comecei a perceber no meu comportamento que eu comecei a ficar meio intolerante com alguns comportamentos dele. Eu comecei a perceber muitos gaps, muitos gargalos comportamentais, para ele que deveria ser aí um líder, ele acabou se tornando um chefe do topo do time, e ele é o meu superior hoje. Então, eu percebo comportamentos extremamente infantilizados, falta de estratégia, falta de visão. E é uma boa pessoa, não tem a ver com a pessoa dele, mas tem a ver com o nível que ele está de preparo para essa função. O arquétipo da águia, ele começa a ampliar o seu olhar para os horizontes, para que esse tipo de percepção se torne mais claro. Você começa a se sentir mais seguro, é fato. E às vezes, se você não está presente, você começa a ter comportamentos que vão aí denunciar a tua mudança interna. Você vai começar a ter desejo, sim, de dirigir, de estar na frente, de liderar isso. Você vai ter mais segurança também com aquilo que você faz. E principalmente, tudo aquilo que foge do seu controle, que não é algo que é teu negócio, que é realmente a tua missão, você vai esquecer. Isso vai chegar num ponto que você não vai mais conseguir. Você não vai conseguir, porque esse arquétipo ele vem com poder para poder te movimentar para essa ação, para essa união de você com o todo. Então, essa minha percepção é a maior de todas elas. Fora a questão de toda a estratégia, esse arquétipo começou a me potencializar muito na ideia de empreender, de construir a minha liberdade geográfica e financeira. Tenho feito alguns cursos, inclusive, a respeito disso. Tenho estudado, comprei um livro agora muito interessante, eu quero indicar para vocês, que é A Ciência de Ficar Rico. Leiam esse livro. Ele é um excerto do livro O Segredo das Mentes Milionárias, mas vale a pena ler esse, tá? A Ciência de Ficar Rico, um livro prático, direto e matemático, não no sentido literal da palavra, mas no sentido estratégico. Então eu comecei a buscar todas as informações que me permitam construir esse império que eu quero construir, né? O meu império, independente do tamanho do império, tá? Mas o início é agora. Então eu já tenho trazido as informações necessárias para que isso aconteça. Eu tenho pensado muito nas imagens, a gente começa a ter muita criatividade para a imagem que a gente quer passar, para o formato do trabalho. Eu também estou trabalhando com método terapêutico, então a estrutura toda do meu método ela foi muito bem montada, os protocolos, todo o formato de trabalho, e esse arquétipo potencializou realmente o meu fluxo. Ele realmente me impulsionou para que eu me movimentasse. E hoje eu estou nesse movimento de construção dessa carreira. Já tenho um mês aí onde eu vou fazer a transição, realmente vou sair do CLT, porque hoje começa a ficar imensurável para você. Para quem tem essa conexão com esse arquétipo, você vai realmente perceber. E alguns conflitos de ideias, quando você realmente percebe que você quer colocar a sua ideia
com mais destaque. O arquétipo é para liderança, é para destaque, é para agilidade, é para personalidade. Perceba que você vai começar também a ignorar, no sentido deixar para lá, né? E se desconectar de pessoas que não fazem sentido com essa frequência, tá bom? E isso é importante, tá? Às vezes a gente quer se apegar demais com pessoas, mas temos que entender que tudo é cíclico e tudo é de acordo com a forma de pensar. Um grande exemplo, você está estudando um determinado assunto, um assunto, sei lá, de física quântica, por exemplo, né? E esse tipo de assunto é muito nichado. A maioria das pessoas do sistema elas não entendem ou interpretam de uma forma muito mística toda essa ciência quântica, certo? Mas você já está seguro, você entendeu o que esse assunto é importante, o que ele tem transformado em você, os insights que você tem tido, como você está direcionando o conhecimento para a prática. E quando você começa a ter novas informações, o seu campo ele começa a mudar. Isso é natural, tá? Todo tipo de informação que a gente vai adquirindo, vai entrando em nosso campo mental, vai criando novas informações nesse campo, afetando o nosso campo emocional, e lógico, isso se manifesta em nosso comportamento. Automaticamente faz com que você opte por ter comportamentos que sejam mais adequados aí com o seu a sua nova configuração. Isso vai fazer com que pessoas saiam do teu caminho, as pessoas saiam da tua roda, você vai realmente perder essa identificação. Então, assim, estou com pouco tempo com o arquétipo, essa frequência, realmente tem sido uma fonte de inspiração. Ele vem com foco para desbloquear realmente o nosso potencial. Eu tenho percebido, eu tenho tido grandes acessos a nível quântico, tá? Acessos a consciências. Isso tem feito uma diferença incrível no meu trabalho. E o mais lindo de tudo, que eu quero contar para vocês, é que não que eu seja o arquétipo responsável por isso, mas que, né, dentro de toda a frequência que eu estou vivenciando, eu comecei a acessar agora registros acásticos também, né, pequenos flashes, pequenas informações, inclusive em sessão da Quantum Therapy acaba às vezes desbloqueando isso do cliente, a gente acaba tendo que olhar para essa situação juntos. Bom, o arquétipo é isso, arquétipo de foco, de objetividade, de ação. Se você conectar com esse arquétipo e continuar com os mesmos comportamentos, continuar sem uma expectativa, sem uma programação para o que você queira realizar, não conecte-se, não receba essa influência. Não receba essa influência, porque você vai querer mudar, você vai querer levantar voo. E isso é lindo demais, mas nem todo mundo às vezes está preparado para esse movimento, tá? Então, realmente, conectem-se com sabedoria, faça o protocolo, né? Cuidado, evite estar escutando biokinesis o tempo todo, porque nem sempre é muito interessante, a gente não sabe quem está criando biokinesis por aí por trás de alguns canais, procurem pessoas de confiança. Mais interessante, coloque a foto, compre uma estatuazinha, né, pequenininha, uma águia minha, tem encomendada já. Faça decretos, né, pesquise sobre o comportamento animal e integre isso no seu ser a nível consciente, a nível subconsciente, que você vai entender o que eu estou falando, tá? É realmente um arquétipo de poder, um arquétipo muito forte, um arquétipo para empreendedores, para as pessoas que gostam e saem da zona de conforto. E eu tenho sentido esse aperto, tá? Para sair da zona de conforto, tá? É desconfortante, tá? É catártico mesmo. E só gratidão pela oportunidade. Prazerzão estar com vocês aqui em mais um vídeo e até já!